Olá, meus queridos irmãos, tudo bem? Está começando agora mais uma oração da noite, para que nós juntos possamos refletir na palavra de Deus e depois conversar com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todas as noites nós estamos aqui orando com um propósito, e nessa noite o propósito de oração é orarmos por desânimo espiritual. E se você ainda não faz parte desse grupo de oração, eu já te peço, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, curta, comente e compartilhe. Se o seu desejo é ter um caráter transformado, se o seu desejo é se preparar para o céu, se o seu desejo é ser cheio do Espírito Santo, é aqui o canal que você deve estar. Vamos juntos espalhando essa mensagem para o mundo todo, para que Jesus possa logo voltar para nos buscar. E o versículo que vamos refletir nessa noite se encontra em Efésios, capítulo 6, versículo 12. E diz assim: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Meus queridos irmãos, olha que texto forte. Vem nos dizendo que a nossa luta não é contra o sangue e a carne. O que quer dizer sangue e a carne? Está querendo dizer que a nossa luta não é contra pessoas, não é com seres humanos, mas sim contra principados e potestades. E o que quer dizer isso? Resumindo claramente, quer dizer que a nossa luta é contra os anjos maus, os anjos caídos que foram expulsos do céu, o diabo e os seus anjos. Essa é a nossa luta aqui na terra. São eles, diz nesse versículo, os dominadores deste mundo tenebroso. O diabo e os seus anjos, meus queridos amigos, foram jogados para a terra. E depois que eles venceram Adão e Eva, eles tinham o controle do mundo. Agora o mundo era deles. Mas então Cristo vem, morre na cruz do Calvário e agora recupera a terra. Agora novamente temos a oportunidade de irmos para o céu com Cristo Jesus, se assim aceitarmos. A partir então da morte e da ressurreição de Cristo, o diabo agora perde totalmente o seu poder. Os dias deles estão contados aqui nessa terra. Mas ainda assim, meus queridos irmãos, até Jesus voltar, o diabo ainda tem poder. Ele tem poder para nos tentar e ele tem poder para fazer muitas coisas, se assim Deus permitir e se assim também nós permitirmos, estando longe de Deus. Quantas desgraças e maldade nós vemos nos dias de hoje. E cada vez que se aproxima mais do fim, mais maldade, mais desgraça vai acontecer. Mas nós, meus queridos amigos, que estamos ao lado de Cristo, não precisamos temer. Ainda que morramos, nós vamos viver. Apocalipse capítulo 12, versículo 12 diz assim: por isso festejai, ó céus, e vós, o que nele habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Meus queridos irmãos, o diabo sabe que ele tem pouco tempo de vida aqui nessa terra. E por isso, quando diz ali que ele está cheio de cólera, quer dizer que ele está cheio de ira, cheio de fúria, cheio de ódio, para destruir principalmente aqueles que servem a Deus. E por isso ele usa todo tipo de artimanha, todo tipo de tentação. Ele faz de tudo para fazer com que a gente caia, para fazer com que a gente desanime na fé. E eu afirmo aqui sem sombra de dúvidas que uma das maiores armas do diabo nos nossos dias de hoje é o desânimo e o medo. E ele faz de tudo, meus queridos amigos, para que a gente caia no desânimo, para que a gente tenha medo do futuro. E assim vamos deixar de confiar no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando estamos com medo, fazemos coisas sem pensar, agimos de forma precipitada, sem consultar a Deus muitas das vezes. E o desânimo se infiltra em nós de várias maneiras. São muitas as maneiras nas quais caímos em desânimo e acabamos nos afastando de Deus. Muitas vezes caímos em desânimo porque as coisas desse mundo não são mais atrativas que as coisas espirituais. E acabamos desanimando na caminhada. Essa semana eu adoeci, peguei uma gripe, e ainda agora eu estou ainda com essa gripe. E assim, não sendo uma coisa tão grave, mas já é uma coisa que faz com que a gente caia em desânimo e perca o interesse de estudar a Bíblia e de conversar com Deus. Imagina quando são doenças mais graves, tipo doença como depressão, ansiedade, que eu sempre friso bastante aqui, mas também doenças físicas, elas fazem com que a gente perca o ânimo pelas coisas espirituais. E é muito perigoso a gente ficar um dia sem estudar a Bíblia, um dia sem conversar com Deus, um dia sem ter comunhão com Ele. E o diabo sabe de todas essas coisas. E por isso, muitas das vezes, ele provoca esse tipo de doenças para que a gente venha desanimar e se afastar de Deus. Muitas vezes, claro, nós provocamos essa doença pelos maus hábitos que temos também e acabamos adoecendo e também desanimando. Muitas das vezes também o diabo coloca diante de nós diversas preocupações. Preocupações com família, preocupações com o trabalho,
preocupações com contas para pagar, preocupações com o futuro, preocupações com a escola. São diversas as preocupações que o diabo coloca diante de nós e acaba com que a gente se sobrecarregue e acabe desanimando na caminhada porque a gente não vê uma solução. E isso faz com que muitas das vezes nós chutemos o balde e desistimos das coisas espirituais. Mas por isso, meus queridos irmãos, eu decidi criar essas noites de oração para que nós juntos possamos orar, clamar a Deus, pedir, suplicar para que Ele nos ajude a vencer esse desânimo, para que a gente não venha fracassar, para que a gente não venha desistir na caminhada e que Deus nos ajude a perseverar nessa caminhada ao lado dele. Sabemos que as coisas nesse mundo não são fáceis. Jesus falou, nesse mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então se Cristo venceu o mundo, agarrado com Deus, nós também podemos vencer esse mundo, juntos com Deus também, meus queridos irmãos. E se você nessa noite está pensando em desanimar da caminhada com Deus, se você nessa noite conhece alguém que está querendo desanimar dessa caminhada, vamos orar juntos. Quando oramos juntos, temos mais poder. Vamos orar para que Deus tire de nós esse desânimo, tire de nós esse medo e esse desejo de desistir. Cristo logo vai voltar, meus amigos. Falta pouco para Ele voltar para nos buscar e nós vamos viver eternamente ao lado dele. Se esse é o seu desejo, vamos orar juntos. Deus Todo-Poderoso e Deus Santo, Criador dos céus e da terra, louvado, exaltado, engrandecido seja o teu nome, Pai querido. Te damos graças pela tua bondade, a tua misericórdia e a tua paciência, sendo nós fracos, pecadores e falhos, Pai. Nessa noite aqui, Senhor, refletimos na tua palavra acerca do desânimo espiritual. Muitas das vezes o diabo coloca em nós o desânimo, coloca em nós, nossa vida, preocupações, coloca em nossa vida problemas financeiros, coloca em nossa vida doenças, preocupações com a família e muitas outras coisas para que faça com que a gente desista da caminhada. Mas estamos aqui orando a Ti, Senhor. Tire de nós o desânimo, tire de nós o medo que faz com que a gente desista desse caminho. O diabo sabe que ele tem pouco tempo de vida e logo o Senhor vai voltar para nos buscar, Pai. Não deixa desistirmos agora, falta tão pouco para irmos morar contigo, Pai. Talvez nessa noite pessoas pensando em desistir, talvez nessa noite pessoas querendo desanimar e abandonar os teus caminhos. Mas eu clamo a Ti para que os Teus anjos possam estar com ela, que o Teu Espírito Santo esteja com cada um deles, convencendo ele que eles devem seguir nesse caminho, que eles devem lutar, que eles devem se esforçar, que eles devem orar, que eles devem clamar e estudar a Tua palavra, mesmo desanimados. Não é fácil, sabemos disso, mas continue ao nosso lado. Sabemos que o Senhor estará ao nosso lado, nos estendendo a mão mesmo quando caímos, porque o Senhor é bondoso e misericordioso. E o Senhor cuide de nós nessa noite, Pai, de mim e de quem está aqui comigo orando. Proteja a noite de cada um. Ajude a descansar bem nessa noite, Pai. E dormir bem. E ter uma ótima terça-feira amanhã. É o que eu te peço e agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, se vocês gostaram do vídeo dessa noite, eu peço se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações. Curta, comente e compartilhe. Se o seu desejo é se preparar para o céu, se o seu desejo é ser cheio do Espírito Santo e levar essa mensagem adiante para mais pessoas conhecerem, é aqui que você deve estar. Também eu te peço, compartilhe essas mensagens no Facebook, no Instagram, no WhatsApp. Vamos espalhar essa mensagem para que Cristo possa voltar para nos buscar o mais cedo possível. Uma boa noite a todos. Fiquem todos com Deus.